E a gente vai seguir de onde a gente parou. Vocês estão lembrados? A gente deu um intervalo semana passada por causa do retiro, né? Lá no retiro a gente aprendeu muito sobre os mandamentos recíprocos, que falam de uns aos outros. Mas a gente vai voltar para a nossa igrejinha lá. A gente está montando uma igreja. A gente está falando dos 6 E's, que são essenciais que toda igreja tenha. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Não são só essas características, essas qualidades que uma igreja ela tem que ter. Não são só essas aí, tá? Que a igreja tem que possuir. Existe um ministério nos Estados Unidos chamado 9 Marcas, que traça ali 9 características que no ministério deles eles entendem que uma igreja precisa ter para ser uma igreja saudável, né? 9 marcas de uma igreja saudável. Eles traçam então 9 qualidades, 9 elementos que uma igreja precisa ter. Eu estou me baseando naquela primeira folhinha da meditação. Vocês lembram daquela primeira folhinha? Que lá era 5 E's, né? Os 5 E's da igreja, né? Então tem mais um E aí que eu tirei da folhinha de propósito, porque eu queria que a meditação fosse de segunda a sexta. Então eu tirei o 6º E, mas tem um 6º E, mas era bem pequenininho também, na folhinha era bem pequenininho, não mudou nada. Mas aqui eu vou falar. Então vocês estão lembrando qual que foi o último? Vamos só, quem lembra dos E's que a gente já viu até agora? Qual que é o primeiro? Você lembra qual que é o primeiro? O irmão Edna, irmão Dário, deu um choque de punho aí no irmão Edna. Muito bem. Essa é uma memória muito boa. Oi? Não entendi. Evangelizar, né? Poxa vida, irmão Edna, ali, ó. Evangelizar. Mas é porque ensinar está aqui, ó. Já foi, meu, tá do lado. Enturmar é o 3º, né? Vocês estão lembrando da folhinha? Porque eu só falei 3 E's até agora. O 3º é o enturmar? Vocês estão lembrando da folhinha, gente? Nossa, eu vou ficar impressionado se vocês lembrarem qual que é o próximo E. Envolver parece com enturmar, né? Mas tem alguma coisa com E. Merece um choque de punho também. Nossa, filho. Cadê os homens dessa igreja? Cadê os homens? A irmã Edna ali, a irmã Alzira ali, agora a irmã Elisena aqui. E os homens? Nada? Não. Oi? Essa foi boa. É que é a Semana da Mulher, a gente vai dar prioridade para elas, né? Que é isso mesmo. Gente, então a gente viu evangelizar primeiro, é ensinar e depois enturmar. E enturmar eu falei dessas coisas aqui, né? Só para você relembrar. Falei de Provérbios 6, 16 e 19, dessa questão aqui do que é abominação ao Senhor, né? Existem coisas na Bíblia que são abominações ao Senhor, coisas que ele realmente repulsa, que ele detesta. E a 7ª coisa aqui é uma coisa que ele detesta, que é pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Isso é, pensando no aspecto, você lembra disso? Eu dei um aspecto negativo e um positivo do que é enturmar. Então algumas coisas infelizmente não promovem a unidade da igreja, que é o princípio por trás da palavra enturmar. Mas muito pelo contrário, promovem a desunião, né? Em vez de promover a unidade e a união, promovem a desunião. Então, eu coloquei esse versículo aí porque o autor de Provérbios, ele pensa nisso daqui, né, como algo que é abominação ao Senhor, essa promoção da desunião. Paulo, no Novo Testamento, ele vai pensar parecido, né? Ele fala aqui das divisões, quando ele fala ali, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Existem divisões entre vocês, quando na verdade o que vocês têm é que todos devem estar unidos num só pensamento e num só parecer. Gente, se a gente conseguir essa unidade de corpo, e aí você não pensa que eu estou fazendo as coisas por acaso, não. Eu falei disso daqui no domingo retrasado, e quando a gente foi para o retiro, a gente conversou bastante a respeito do que é ser corpo de Cristo, né? A gente conversou ali sobre Romanos 12, eu dei uma pinceladinha em 1 Coríntios 12, de como não existe esse negócio de uma parte do seu corpo estar indo numa direção e a outra parte está indo em outra direção. Você consegue fazer isso? Não consegue, né? Quando o corpo vai numa direção, vai todo o corpo naquela direção. Não é assim que funciona? Não é, moça, assim que funciona? Quando tu vai para o teu trabalho lá, vai todo mundo junto, né? Desde o dedinho lá até o fio de cabelo aqui. Não muitos mais, né? Mas vai, o que tem vai.
vai todo mundo junto, gente. Corpo é isso. Corpo, por isso que Paulo fala dessa unidade de pensamento, porque corpo ele tem que ser assim. Se o corpo está indo nessa direção, não tem como uma parte do corpo ir em outra direção. Não pode. Não pode ter essa divisão e essa falta de unidade na igreja. Então, falei dessas coisas aqui de Levítico 5:1, né, Tiago 4:17, do compromisso que a gente tem com a verdade, não permitir que o fermento levede toda a massa, né? Não permitir então que o pecado ele contamine a nossa igreja. Você tem que aprender lembra que eu falei disso? Você tem que aprender a lutar pela sua família. Isso aqui é a sua família. Se você não luta por ela, é sinal de que você não se importa com ela. Você entende isso? Então a gente precisa ter essa unidade de pensamento. E aí falei aqui, né, de Efésios 2 para mostrar como nós somos da família de Deus, e a gente foi embora falando dessas coisas. Gente, isso daqui é importante também, né? Lembra que tem um ditado muito conhecido, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso é importante. E eu expliquei para você como as tribos, lembra? Falei do emo, do gótico, qual foi o outro? Hipster, né? Falei do hipster. Falei mais, do punk, falei do punk. Você vê como a tribo, ela determina o estilo da pessoa, né? Quando você vê um gótico, você já sabe que o cara é gótico. Aquela roupa preta, né? Aquele coturno aqui, aquelas correntes, tudo, né? Aquela pulseira cheia de pontinha assim, parece a coleira do meu cachorro, do Rottweiler lá. Aí você olha, isso é gótico. Esse é gótico. Aí você continua andando, vai em São Paulo para você ver isso daí. Isso é bem legal. Aí você continua andando, não? Você continua andando, aí vem aquele cara que tem aquela parada em cima da cabeça aqui, né? Aquele moicano bem feito assim, o cara passa cera no cabelo, fica, parece o que, irmão Luiz? Crista de galo, parece crista de galo. Se bater a asa e cantar e pronto. Se estufar o peito, né? Tá caramba, é um galo gigante. Não é o punk. Você reconhece por causa, né? O grupo determina o estilo de vida que aquela pessoa leva. Aí o emo, né? Lembra que eu falei do emo? O emo tinha aquela como é o nome desse negócio que mulher usa? Franja, né? O emo tinha essa característica bem marcante, né? Aquela franja. Veio o cabelo do cara igual o meu, todo enrolado, mas aqui tinha uma franja lisa. Ninguém sabe o que é chapinha, né? O cabelo do cara igual o meu e aqui. Aí deixava cair em cima do olho, né? E uma característica muito marcante era aquela bermuda quadriculada, né? Gente, essa coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, fez muito sucesso. Passou agora, né? Você não vê mais por aí. Mas tinha. Não sei se você vai lembrar disso daí. Então, quando você vê um gótico, você percebe que ele é gótico. Quando você vê um punk, você percebe que ele é punk. Quando você vê um emo, você percebe que ele é emo. O hipster, que é o estilo samurai, né? Raspa aqui do lado. Tem aquele cocozinho estilo samurai aqui. Mas ele mistura com a barba, né? Aquela barba degradê. Baixinha aqui do lado e ela vai ficando volumosa na ponta, né? Aquela barbona. Então mistura um pouco de viking ali, né? Aquela barba grande, mas só aqui. Aqui é a parada, toda bem acertadinha, né? Esse é o hipster. Vou fazer isso no meu filho. Cadê? Desceu. Vou desenhar uma barba nele, que ele não tem ainda. Mas você bate o olho e você diz, ele é hipster. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a pergunta que fica é, quando as pessoas elas batem o olho em você, elas dizem, ele é crente? Essa é que é a pergunta. Porque se o grupo determina o seu perfil, a nossa igreja ela tem que determinar o seu perfil também. Você não faz parte desse grupo, dessa família? Então, quando a pessoa ela olhar para você, ela tem que, opa, esse aí é crente, esse é cristão. E pelo jeito, é lá daquela tal daquela IBVC lá, meu, aquela lá. Né? Mas que seja pelas nossas ações e pela nossa atitude, tá? Não pela roupa, né? Desde que você não vista nenhuma roupa escandalosa. Tudo bem? Então essa que é a ideia de fazer parte de um grupo.
E essa que é a ideia, ó. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você anda com crente, a pergunta que fica então é: o meu grupo, né, no caso, a minha igreja, me leva para mais perto de Cristo? Essa que é a pergunta. Gente, e aí é a minha grande crise, porque tem gente que faz parte de igreja há anos e anos, às vezes décadas, e você fica até surpreso quando você descobre que o cara é crente, né? Não, crente é agente secreto, né? Ninguém sabe que o cara é crente. Aí você trabalha com um cara há 6 anos já, aí lá um dia ele fala um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí manda essa. Aí você fala assim: você é crente? Desde quando eu tinha 5 anos de idade. Como assim? Como assim? Conheço as tuas obras. Como assim? Mas por quê? Porque o grupo não está determinando o perfil da pessoa. Você entende isso? Gente, você tem que entender isso, para você entender a cabeça do seu pastor. O que o seu pastor diz? Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. O pastor de vocês vai lá em São Paulo, compra a Bíblia para vocês lá e traz para cá, para quem conseguir ler a Bíblia. Por que eu faço isso? Por que a gente faz caneca para tomar chá junto com a irmã Edna lá, para quem memorizar versículo? Porque o grupo tem que determinar o seu perfil. As pessoas elas têm que olhar para você lá fora e dizer: esse aí é cristão. E se isso não acontecer, sinal de que eu estou falhando na minha missão. Pelo menos em parte, né? Que eu posso ser um bom pastor e ainda assim você pode ser uma péssima ovelha. Quando eu chegar lá diante de Deus, eu vou dizer: eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Mas a lógica é essa. A igreja ela precisa ajudar você a demonstrar quem você é. Então a nossa igreja tem que fazer isso. Tudo bem, mas eu estou só relembrando para você recuperar o fio da meada aí, tá? Então a gente falou de Mateus 12, 46 e 49, quando Jesus ele fala que a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Essa que é a minha família. Mateus 19, 29, daqueles que deixam pai, mãe, irmãos e irmãs para trás por causa do Evangelho e do nome de Cristo, né? Receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Eu fico muito feliz quando eu leio esse versículo. Isso quer dizer que eu tenho 100 vezes mais pais, 100 vezes mais mães, e ainda vou ganhar a vida eterna. A igreja, gente, são as pessoas. Isso aqui você tem que entender. São os irmãos em Cristo. Então, isso aqui é que é a minha família. Gente, são as pessoas, tá? Não se engane, não são esses tijolos empilhados aqui um em cima do outro, não. Isso aqui é legal para a gente ter uma boa estrutura para poder a gente fazer os nossos eventos, as nossas programações. Mas quem que é a igreja? Somos nós. É a ideia de corpo. Na hora que um irmão seu precisa de ajuda, o corpo precisa sentir isso daí. É que nem bater o dedinho. Você bateu o dedinho do pé já? Você dá aquela paulada, né, assim, no canto do pé da mesa. É lá embaixo no dedinho, né? Mas quem que reclama? É a boca, né? Aleluia, glória a Deus! É isso? Que desgraça de mesa, né? Que está no meio do caminho. Então, com a igreja tem que ser a mesma coisa. Nós somos irmãos de Cristo. Ele é o filho primogênito entre muitos irmãos. E aí eu falei do amor como uma marca, né, do verdadeiro cristão, uma marca que a igreja ela precisa carregar. Isso aqui foi bem bacana. Tá bom? E aí hoje eu quero falar sobre isso daqui. Então vamos relembrar? Evangelizar, ensinar, enturmar e... ela falou aqui já. Engrenar. Muito bem. Irmã Elisângela. Gente, o que é engrenar? Você não vai encontrar na Bíblia a palavra engrenar. Engrenai-vos uns aos outros. Não tem isso na Bíblia. Hã? Encaixar? O que lembra engrenagem? O que lembra engrenagem? Por exemplo, vocês usam um negócio no pulso aí que tem bastante engrenagem, né? Bem miudinho, exatamente. Esse negócio aqui é um negócio cheio de engrenagenzinha dentro aí, que elas necessariamente, cada uma delas precisa fazer bem a sua função. Se uma engrenagem falhar, seu relógio começa a dar pane, né? Você olha, que horas tem agora aí? Sentiram a estratégia para saber a hora? Que eu estava perdido aqui.
O cara já encaixa no meio aqui. Deixa uma engrenagemzinha dessa começar a funcionar de forma inadequada. Seu relógio ele vai começar a marcar a hora errada. Você vai olhar no relógio, ué, mas era para ser 8h35. Aqui está dizendo 9h15. Aí você pergunta, né, irmã Edna, tem relógio aí? Tem. Que horas que tem no seu relógio? 8h35. No seu relógio, 8h35. Ninguém mais usa relógio? No seu relógio, 8h35. O irmão Gervásio está até acertando dele, para não ficar com a hora errada. Esse aí já está com a engrenagem já toda bifada já. 8h35. Então, o que lembra você, gente? A palavra engrenar. Engrenar tem a ver com as funções, tem a ver com um negocinho que precisa estar... Então, funcionamento. Nossa, Elaine, dá um choque de punho nesse rapaz aí, esse menino aí. Hoje ele parece que a digestão foi melhor hoje, né? O cara tá até... É funcionamento, gente. A gente conversou bastante sobre isso no retiro, mas pensando em corpo, né? Pensando em corpo. Eu não quero correr o risco de ser muito repetitivo aqui, não, porque a gente tratou de Romanos 12 de forma bem abrangente lá. Mas eu quero mostrar para vocês os textos que a gente não viu lá. Então, olha só que legal. Texto de 1 Pedro. Gente, sabe por que eu acho legal? Porque assim, você encontra isso lá em Paulo, aí Paulo fala em Romanos, Paulo fala em 1 Coríntios, aí Paulo fala em Efésios, que eu vou já mostrar para você em Efésios, aí Pedro fala também. Por que todo mundo fala a mesma coisa na Bíblia, né? Porque, na verdade, nós temos apenas um autor por trás de todos esses homens aí. Olha o que diz então 1 Pedro. Isso aqui é bem legal de a gente entender. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Gente, se a gente ficar só nesse versículo, já tem princípio pra caramba. Primeiro que ele vai falar que existe um negócio chamado dom, né? Alguma coisa que Deus dá pra gente. Não vou entrar no mérito aqui se são talentos ou se não são talentos, ou se talentos são diferentes de dons, mas existe alguma coisa que o Espírito Santo ele dá pra gente, que é pra gente usar em prol do reino de Deus. Lembra do retiro? Em prol do reino e em prol dos seus irmãos. Gente, Pedro está falando a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa. Tem um negócio chamado dom que Deus ele dá para você. Olha que bacana. E é para cada um. Então, só aqui, gente, olha só. Se a gente destrinchar esse versículo, que coisa bacana. Porque tem muita gente que pergunta assim: ah, pastor, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Meu dom é ouvir a palavra com muita atenção. Em algumas realidades pode até ser um dom mesmo, né? Onde ninguém escuta a palavra do Senhor. Mas não é isso não, gente. Você, com certeza, tem alguma coisa que você pode fazer em prol do reino de Deus. Porque é o texto que está dizendo. Se isso aqui é a palavra de Deus, não pode ter erro nesse negócio. Ele está dizendo cada um. E sabe que ele parte do pressuposto de que todo mundo tem. Porque ele nem está falando assim, cada um tem um dom que recebeu de Deus. Ele já parte do pressuposto que cada um tem um dom. Por quê? O que ele diz lá? Cada um exerça. Então ele já parte do pressuposto que todo mundo tem essa coisa aí. Ele não está nem entrando no mérito disso daí. Ele já parte de que todo mundo tem, e se você não está trabalhando, é porque você não está usando isso daí em prol do reino de Deus. Você está entendendo isso daí? Você está entendendo? Gente, só nesse versículo. Só nesse versículo. Pedro, ele não está pensando, não, poxa, tem gente que não trabalha porque não tem dom dado pelo Espírito Santo. Não. Todo mundo tem. A mensagem que eu quero deixar para você é: exerça. Use esse negócio em prol do reino. Quem está dizendo isso? Pastor Eloy? Pastor Pedro. Está lá, ó. Cada um exerça o dom que recebeu. Então ele já partiu do pressuposto que todo mundo recebeu esse negócio aí. Se você não está na engrenagem, ó, a ideia deles lá de colocar engrenar, se você não está na engrenagem, é porque você não está exercendo o dom que lhe foi dado. Não é porque você não tem dom, não. Você entende isso? Nós não temos desculpa para não servir a Deus.
Gente, você precisa de cargo na igreja para servir a Deus? Você precisa entender essas coisas, igreja. Eu venho aqui na frente e falo de púlpito, né, que a minha posição teológica a respeito de ordenação feminina é de que a Bíblia não permite a ordenação feminina. E eu já expliquei para você que o fato de a Bíblia não permitir não quer dizer que não existam mulheres que sejam líderes. Elas precisam da função de pastora para liderar? Não precisa. Aprove ao Senhor organizar as coisas. Na sua empresa funciona assim também. Falei disso no retiro. As empresas funcionam assim. Existe alguém que está ali na supervisão, no comando, e ele está cuidando para que todos os outros que estão abaixo dele desempenhem bem as suas funções, para que o objetivo final seja alcançado. Na igreja não é diferente. Deus organizou esse negócio. Então ele criou sim uma hierarquia de função, que não quer dizer que existem pessoas mais importantes do que outras, porque a gente viu lá em Romanos 12, tá? Se você estava no retiro, a gente viu isso daí. Eu preciso então, gente, de cargo na igreja para servir? Não preciso. Eu não sirvo na igreja porque meu pastor nunca me convidou para ocupar determinado cargo. Você já ouviu uma frase que diz assim? Quem não serve, não serve. Você entende isso? Quem não está engajado no serviço, não serve para o reino de Deus. Não tem um texto que diz assim? Aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Isso estava na meditação, né? Estava na meditação. Tem aquela lógica de, antigamente o arado ele funcionava um pouquinho diferente do que é hoje, né? Para você não perder a direção na hora de arar a terra, você tinha o tempo todo que estar olhando para o seu ponto de referência. Se você olhasse para trás, você podia perder a direção. Então a ideia é essa. Como servo de Cristo, como um filho de Deus, você tem que estar o tempo todo olhando para o seu referencial. Qual que é o seu referencial, gente? Cristo. Qual que é a promessa que Cristo deixou para nós em termos de futuro? A vida eterna. E por causa disso, 1 Coríntios 15 que diz, né? Nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. Mas para eu ser apto para o reino de Deus, eu preciso estar focado nisso daí. Se eu olhar para trás, eu estou demonstrando um pouquinho de fraqueza, e que talvez eu não esteja apto para o reino dos céus. Por que a gente sabe disso, gente? Você lembra do povo de Israel no deserto? Eles fizeram isso várias vezes, né? Gente, não dá raiva desse negócio? Os caras viram as 10 pragas. As 10 pragas, elas estão relacionadas com deuses do Egito, né? Deus mostrando que como verdadeiro Deus, ele sucumbe esses falsos deuses aí. Eles viram Deus abrindo o mar vermelho. Eles viram um exército poderoso, com carros e cavalos, naufragarem no meio de um mar. Sendo que eles não tinham nada. Se fosse nós, se for uma comparação hoje, era como se a gente fosse lutar com um grande exército, usando cabo de vassoura. E o exército sucumbiu dentro daquele. Eles viram isso. Gente, eles viram a nuvem durante o dia fazendo sombra, e a coluna de fogo durante a noite iluminando e aquecendo. Eles comeram comida que caía do céu. Eu só vi isso uma vez na vida, naquele filme Tá Chovendo Hambúrguer. Fora disso, eu nunca vi em lugar nenhum comida caindo do céu. Você já viu isso? Eu nunca vi. Nem de propor um avião passando e jogando comida, eu nunca vi. Imagina uma melancia caindo na sua cabeça, né? Não se faz isso. Deus enviou comida do céu para o seu povo. Eles vivenciaram isso, eles experimentaram. Não dá raiva desse negócio? Não dá raiva. E que de vez em quando que eles faziam? Eles olhavam para trás, né? Povo, crente bully, né, irmã Neuza? De pouca fé, né, que a senhora falou aí? Crente bully, de pouca fé. Eles olhavam para trás. Ah, que saudade. Gente, se fosse picanha, né? Que saudade da picanha, mas era saudade do pepino, da cebola, do alho poró.
Porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Você tem que manter o foco. Gente, só pensando aqui, ó. Só pensando aqui. Você tem usado o dom que Deus deu para você? Só pensando aqui. Só nesse versículo. Ó as outras implicações disso daqui. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Então ele revela para a gente qual que é o objetivo de você ter um dom dado por Deus, recebido. Para quê? Para servir aos... Porque isso aqui é família, não é isso? Isso aqui é um corpo só. Gente, quando você serve o seu irmão, que faz parte do mesmo corpo que você, na verdade, o beneficiado é o mesmo princípio de Efésios 5, quando Paulo fala aos homens que tem que tratar a esposa como se fosse o seu próprio corpo, porque na verdade depois ele fala isso pra gente, né? Vocês são uma só carne. Se você trata bem a sua esposa, na verdade o beneficiado é você. Ô Henrique, ali, ó, não escuta isso. Não, já está tratando bem, né? Já está tratando bem. Gente, no corpo de Cristo é a mesma coisa. E Deus, gente, você tem que entender isso, porque isso é muito bonito, isso é muito interessante de você entender. Ele pede uma coisa de você e ele dá para você a estrutura e o recurso para que você cumpra com aquilo que ele pediu. É para abençoar e servir os irmãos? É. Então eu vou distribuir dons para que vocês façam isso. Então nem desculpa a gente tem, porque ele mesmo supre a gente com dons para que a gente sirva uns aos. Isso aqui é bem legal, ó. Se está grifado ali é porque é bem bacana. Administrando. Então tem a ver com isso daqui, ó. Com o seu exercício, né, do dom. Então você vai administrar. Sabe o que é bacana? É porque ele qualifica. Como que você administra isso? Fielmente. Gente, um versículo. Quando você está lendo a Bíblia para ganhar a Bíblia no final do ano, eu não quero que você faça esse exercício aqui não, tá? Você tem que fazer uma leitura corrida mesmo, passa por cima. Mas quando você diz assim, agora eu vou estudar esse negócio aqui, eu quero que você faça isso. Pedro parte do princípio de que todo mundo tem um dom. Ele está falando aqui, ó, foi recebido, você recebeu esse negócio. Então você tem que exercer. Ficou alguém de fora de receber esse negócio? Não, porque ele fala a cada um. Então você vai fazendo essas... Gente, é aquela conversa que eu falei, né? Para que ele deu um dom para cada um, então? Para servir os outros. Como é que a gente faz isso, Pedro? Administrando. Como? Fielmente a graça de Deus. Gente, abra sua Bíblia lá em Romanos 12. Eu vou só fazer um link aqui. O pessoal que estava no retiro vai entender isso aqui fácil. Romanos 12. Porque você vai olhar para o texto e você vai perguntar assim para mim, pastor, o que é esse negócio de administrar fielmente a graça de Deus? Qual que é a expressão máxima da graça de Deus, gente? Enquanto você vai procurando o texto aí. Qual que é a expressão máxima? Aquilo que ele fez por nós, assim, que é a demonstração máxima do amor que ele tem por nós. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo morrendo na cruz por nós, não é isso? Mas graça é só isso? Essa que é a perguntinha que você tem que fazer. Graça é só isso? Porque, com certeza, não é isso que ele está pedindo de você aqui, que administre fielmente a graça de Deus. A menos que, num outro contexto, ele estivesse pensando em administração como pregação do Evangelho, né? Se ele estivesse pensando graça de Deus como o sacrifício que Jesus fez, e você administrando essa graça, então seria você sendo meio de propagação desse Evangelho, para que outras pessoas conhecessem Jesus. Mas no contexto não é isso, porque dentro desse versículo aí ele está falando de outro assunto. Você já sabe qual é. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo? Eu fico meio em crise quando eu não vejo vocês entendendo assim. Eu fico meio... Gente, olha o versículo 3 do capítulo 12. Paulo ele vai falar isso aqui, ó. Vocês acharam aí, Romanos 12? Romanos 12, 3, diz assim, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Vocês lembram disso, pessoal que estava no retiro? Vocês lembram disso daí? Paulo está fazendo uma referência a quê? Ao evangelho que foi dado a ele ou uma outra coisa que foi dada a ele? Vocês lembram? A senhora não estava na segunda-feira lá, na terça, acho, né? Então,
Eu vou dar esse desconto para a senhora. Eu vou dar esse desconto. Romanos 12, gente. Pela graça que me foi dada. Ele está fazendo uma referência à função dele de apóstolo, que ele considera um dom. Que a gente viu em 1 Coríntios 12, que ele considera um dom, e a gente viu, e a gente vai ver aqui em Efésios, que ele considera o apostolado como um dom. Então, pela graça que me foi dada, por essa função que Deus colocou nas minhas mãos para que eu desempenhe, para que eu desenvolva, eu vou falar isso daqui para vocês. Ele está embasando, né, aquilo que ele vai falar na autoridade que foi conferida a ele. E ele chama isso de graça. Pela graça que me foi dada. Isso é bem legal. Olha só agora, versículo 6, achei aqui, estava procurando. Vá lá para o versículo 6, olha como é que ele vai falar agora. Ó. Acharam aí, versículo 6? Ele vai dizer assim, ó, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi. Então Paulo está pensando agora, graça? Gente, eu não estou dizendo que graça não é o amor de Deus expresso por nós por meio do sacrifício que Cristo Jesus fez. Isso é graça e é a expressão máxima dessa graça. Mas existe uma outra manifestação da graça de Deus por nós, que é Ele concedendo para nós, porque quem concede o dom para nós? É o Espírito Santo de Deus. Então isso também é manifestação da graça de Deus. Ele pediu para que nós cuidássemos uns dos outros, para que nós servíssemos aos outros, para que nós zelássemos uns pelos outros, né? E Ele preparou, ele deu para a gente o recurso e a ferramenta para que a gente fizesse isso, que são os dons. E aí ele vai dizer assim, que cada um tem que exercer o seu dom, como é que ele fala, versículo 6? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então uma referência clara aqui, de que essa graça são os dons. Aí não tem muito o que discutir. Versículo 6 está dizendo com todas as letras. Tudo bem? Você entende isso daí? Relembrou lá do retiro? Porque Pedro pensa a mesma coisa, gente. Gente, esse negócio é impressionante. É muito impressionante isso. E Pedro fala a mesma coisa. O que ele está dizendo ali? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas. Quais são essas múltiplas formas? As engrenagens, né? Somos nós. Somos nozes. Cada um cumprindo direitinho com a sua função, o relógio ele funciona perfeitamente, né? Marca a hora bem certinha. Então Pedro, tal qual Paulo, ele está pensando aqui, graça como aquilo que Deus deu para que a gente pudesse fazer com que a igreja funcionasse de forma perfeita. Só que ele diz assim, ó, você tem que administrar essa graça, ou seja, o dom que Deus deu para você, fiel. Por isso ele diz, cada um exerça o dom. O não exercício do dom é sinal de que você não está sendo fiel no uso da graça que Deus concedeu para você. Você entende isso? E, gente, não necessariamente serviço, né? Alguma coisa que você faz. Lembra de Romanos 12, de novo, né? Ele fala de pessoas que são misericordiosas. De pessoas que têm a empatia, né? Que choram com os que choram e que se alegram com os que se alegram. Não necessariamente é carregar um banco. Não que você não precisa, né? Se precisar aqui, a gente carrega o banco. Mas é aquela ideia de João. Lembra de 1 João? Naquele que vê o seu irmão passando necessidade e tendo recurso para ajudar o seu irmão, não ajuda, como pode dizer que o amor está nele? Né? Na verdade, quem não tem amor não conhece a Deus. Porque como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, sem amar o seu irmão a quem você vê? Você entende isso, gente? Porque é romper barreiras. Nem sempre a necessidade do seu irmão vai ser algo material. Acredite, quando não é algo material, às vezes dá muito mais trabalho do que se fosse algo material. Pastor, eu não tenho o que comer em casa. Vamos ali e a gente faz um rancho. Não é rancho? Vocês conhecem rancho aqui? Conhece? Como
Cesta básica? Vocês conhecem, não? Cesta básica. Então vamos ali no supermercado e a gente faz compras. Faz compras. Para você. Você resolve o problema da pessoa, né? Exatamente. Eu estava pensando aqui no exemplo intangível, né? E quando seu irmão está desanimado? Você administra fielmente a graça de Deus? Porque é isso que Romanos 12 fala, né? Chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram também. Por que o pastor está falando tudo isso? Porque eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que administre fielmente a graça de Deus. Em suas múltiplas formas. Então, é a ideia do corpo de Paulo. O olho, ele enxerga, mas ele não escuta. Sem o ouvido, ele é surdo. Por quê? Porque são múltiplas formas. O ouvido, ele vai fazer uma outra função que o olho não faz. E a língua, uma outra função que nem o ouvido e nem o olho faz. Oi? Cada membro do corpo tem uma função específica e é o que faz o corpo ser corpo. E é isso aí, cada membro da igreja tem uma função específica, são as múltiplas formas do dom que, sendo bem administradas de forma fiel, fazem com que a igreja funcione direitinho e seja igreja. Você entende isso, gente? Todos nós somos importantes diante de Deus nesse processo. Porque eu falei disso no retiro. Se você pegar o cérebro, que é a central de comando, né? Você pensa assim, o cérebro é o cara, né? Esse é o cara, ele manda tudo aqui, meu irmão. Se ele mandar o meu olho fechar, fecha, né? Ó. Se ele mandar a boca fechar, quero ver ele mandar o ouvido fechar. Isso aí não é tão absoluto assim, não. Mas se ele mandar eu ir para frente, se ele pedir um choque de punho, olha aí, ó, o cérebro deu um comando aqui. Se o cérebro não tivesse corpo e você colocasse em cima da sua mesa, ele ia enxergar? Não ia. Ele ia ouvir alguma coisa? Então, um cérebro sem o resto do corpo não enxerga, não escuta. Ele ia falar? Não fala. Ele ia sentir algum cheiro? Não ia sentir cheiro nenhum, né? Ele ia caminhar? Você entende? Mesmo aqueles que são mais essenciais, precisa dos outros. Nesse sentido, todo mundo é importante. Não tem jeito, não tem jeito. É a interdependência. Olha o outro versículo que eu separei para você, só para você entender esse princípio. Efésios 4, de 1 a 13. Vai dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, ó, como ele pensa apóstolo como dom. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí ele vai revelar aqui, gente, isso daqui é muito legal, você tem que aprender a ler o texto com isso. Qual que é a finalidade, Paulo, de alguns serem profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres? Qual que é a finalidade? Preparar os santos para a obra do... É só para a gente vender beleza na igreja? Não, né? É interessante que eu estou bem ali, ó. Olha lá, ó. Então o que eu tenho que fazer por vocês? Preparar vocês para a obra do... Gente, isso tem tudo a ver com o que eu tenho falado. Eu quero que as pessoas olhem para vocês lá fora e digam assim, esse é crente. Porque eles vão perceber isso pelo que vocês fazem. Para quê, Paulo? Para que o corpo de Cristo seja... Gente, é Pedro, Paulo... Parece, eu não sei quem está citando quem aqui, né? Eu não sei quem está citando quem. Para que o corpo seja administrando a graça fielmente em prol dos seus irmãos. O corpo seja edificado. Até que todos alcancemos... Gente, e ele não para, né? Porque uma coisa tem como finalidade uma outra coisa. Então, os dons, para que servem? Para preparar os santos para a obra do ministério. E para que isso, Paulo? Para que o corpo de Cristo seja edificado. E para que isso, Paulo?
para que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Tem mais coisa, Paulo? E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de... Gente, então ele jogou o alvo muito para cima agora, meu. Quem que é como Cristo, né? Vocês estão entendendo? Até o último dia da nossa vida, o que a gente tem que buscar? Atingindo a medida da plenitude de... Mas qual foi o processo que Deus escolheu para que isso acontecesse? Ele serviu a gente com dons para que a gente preparasse os santos, para que o corpo, para que a igreja fosse edificada, até que a igreja alcance isso daqui, a plenitude de Cristo. Por isso que eu aperto você, igreja. Porque o nível é alto, o nível é hard. Só crente nível hard que vai chegar perto disso daí, porque chegar mesmo nisso daí só na eternidade. Gente, e você tem que entender isso daqui. O fato de eu saber que nessa vida eu nunca vou chegar lá, não é desculpa para você parar de buscar isso daí. Você entende isso daí? A gente precisa chegar lá. É o nosso alvo, é a nossa meta. E qual foi o processo que Deus escolheu para que isso acontecesse? Ele serviu a igreja com dons, para que cada um, exercendo fielmente a sua função, administrando a graça que recebeu, possa edificar a vida do seu irmão. E isso tem a ver com o nosso serviço na igreja. A gente não serve por servir, a gente não faz atividade por fazer. A gente faz atividade para que o nome de Cristo seja proclamado, para que o reino seja compartilhado com outras pessoas e para que nós, como irmãos, sejamos edificados uns pelos outros. É por isso que a gente faz, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente tem as nossas atividades. Deu para entender isso daí? Tudo bem? No seu relógio que tem todas as engrenagens funcionando perfeitamente, irmã Neuza, que horas são agora? 9:01. Rapaz, o seu relógio... Tem certeza que está funcionando direito isso? Gente, vamos cantar uma música para terminar?